Vamos ver se o pessoal entra, né? Para eu falar um pouquinho de um passo a passo do como e abrir para perguntas. Vamos lá. Aí tem bastante gente entrando, que bom. Que bom que ainda tem interesse em a gente continuar nessa conversa. Vamos combinar, são 10h30 até as 11, tá? Até as 11 no máximo a gente fica. Se a gente terminar antes também não tem problema. Então vamos lá, vou dar um passo a passo aí de como a gente faz então. Então a primeira coisa é tentar entender a necessidade por trás daquele comportamento. Sempre. E não é fácil. A gente precisa, muitas vezes, ser investigador mesmo. A gente, às vezes, demora dias para entender a necessidade por trás daquele comportamento, tá? Ou, às vezes, mais do que dias. Então, a gente precisa sempre ir olhando, talvez, nas necessidades gerais, né? De ritmo, de expansão e contração, de energia, de conexão. E conexão não é simplesmente estar junto, tá, gente? Conexão é algo bem diferente de simplesmente estar ali. Nossa, eu tô com ele 24 horas por dia. Não, mas você não está conectado com ele 24 horas por dia. Então, também olhar para essa questão da necessidade de conexão. Então, várias questões assim, é importante a gente olhando e percebendo, eu acho que talvez pode ser isso. E vai experimentando, e vai tentando. E lembrar que a gente não precisa resolver um comportamento na hora. A gente não precisa dar... Na verdade, assim, o ensinamento não acontece muitas vezes na hora, né? O que ele está aprendendo é uma habilidade de vida, habilidade de pensar em como solucionar aquilo, em como se comportar, em olhar o outro, em ter empatia e assim por diante. Mas na hora da raiva, na hora da explosão, se for algo assim, ele não vai aprender nada, porque o cérebro dele está em estado de alerta, em estado de corra ou fuja, morra, ataque, e aí você não tem o lado racional preparado para receber nenhum ensinamento. Então isso é a gente pensar. Então, primeira coisa, a gente entender que necessidade tem ali. Por exemplo, esse exemplo da mesa é muito bom, porque a gente realmente entende que a criança não consegue ficar sentada muito tempo. Então, tem uma necessidade de expansão, de se movimentar, de uma necessidade, dependendo da idade, realmente de pouco tempo de ficar sentada. Né? Por isso que muitas crianças nas escolas são tidas como hiperativas, ou como desobedientes, ou como ela não consegue sentar e fazer uma tarefa. Mas peraí, quanto tempo já faz que ela está sentada? Né? Quanto menos sentada ficar as crianças até 7 anos, melhor. As crianças não deviam ficar sentadas até 7 anos, elas deviam poder o tempo todo estar nesse movimento de expansão, porque elas sabem o que elas precisam. Lembra que eu falei que a criança está altamente conectada com elas mesmas? Se elas precisam gritar, elas gritam. Se elas precisam correr, elas correm. Se elas precisam... Por isso, quando uma criança grita, a gente precisa pensar onde que você pode gritar. É lá fora, né? Então a gente não grita lá fora. Vamos cantar agora? Vamos expandir de outro jeito? Não dá pra gritar, mas talvez você precise de muita energia. Vamos correr, vamos pular no sofá. Aqui em casa a gente usa o sofá para quase tudo. Vamos pular no sofá então, vamos brincar de guerrinha de almofada no sofá. Então a criança é muito conectada com a necessidade dela. Se a gente simplesmente diz não, de novo, ela cria uma crença sobre ela, de que ela é errada, de que ela não sabe fazer as coisas, de que aquilo que ela tem necessidade não está certo, então ela vai se desconectando de olhar para as próprias necessidades, né? Então, tentar entender a necessidade que tem por trás. Mostrar para ela que você tá entendendo, então se conecta com ela, né? Tá pulando numa hora que não pode, não consegue ficar na cadeira no almoço. Então, tá caindo uma ficha aqui super importante de como a gente fala com a Mar. Então, alguma coisa nesse sentido. Nossa, eu sei que para você é muito difícil ficar sentado na cadeira agora. Quer dar uma voltinha e voltar? Né? Quer pular aqui do lado e daí senta de novo, vamos ver se você consegue ficar mais um pouquinho. Eu percebi que você já conseguiu ficar mais sentada do que ontem. Então, essa questão do encorajamento, né? É muito legal a gente encorajar, dizendo que a gente já percebeu que a criança consegue fazer. Olha as crenças que ela tem. Nossa, eu consigo melhorar. Então, a gente está ajudando a criança a criar crenças muito positivas sobre ela. Não é você não consegue ficar sentada. Olha, você já conseguiu ficar mais sentada do que ontem. O que será que você fez? Será que você gastou um pouco mais de energia antes de almoçar? Pula ali, vamos ver e tal. Então, dependendo da idade, a gente pode trazer esses raciocínios, né? Mas não vamos também tentar ficar fazendo a criança raciocinar por tudo se ela é tão pequenininha. Até 3 anos, não fica fazendo a criança raciocinar demais, né? Depois dos 3, 4, daí é legal já ir convidando. O que será que aconteceu aqui? Como que foi, né? Raciocinar. Então, entender a necessidade, se conectar com a criança. Olha, eu tô vendo que você quer muito pular no sofá, realmente é muito divertido. Mas pular no sofá na casa da vovó não é uma opção. Vamos supor que você saiba que que a vovó não gosta que pula no sofá, né? Então, a gente poder trazer isso não é uma opção. Mas a gente tem outra opção, a gente pode fazer isso ou aquilo, a gente pode pular lá fora, a gente pode correr, a gente pode pular na cama da mamãe chegando em casa, né? Tenta trazer, então, entende a necessidade da criança,
mostra para ela que você entende que ela tem uma vontade ali que é válida, por mais que não seja viável ali, é válida a vontade dela, e aí redireciona para algo que é válido. E aí você vai ensinando a criança a pensar em mais opções, quando ela tem uma necessidade, a entender sua necessidade, entender o contexto e pensar em outras opções. E conforme ela for ficando mais velha, você pode explicar o contexto, né? Porque nós temos pessoas que precisam comer, precisam de silêncio, que querem se alimentar num restaurante, depois que forem mais velhas, tá, gente? Não vamos ficar enchendo nossos filhos mais novos de blá, 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 porque não serve pra nada, serve pra eles cansarem da gente. Pergunta. Com qual idade? Abrimos para perguntas, tá? Então, passo a passo. Entender a necessidade, mostrar que entendemos eles, até perguntar, você está querendo pular? Você está querendo gastar energia? Você acha que... Nossa, realmente é muito divertido. Eu também acharia divertido, né? Perguntar e trazer que você entendeu ali um contexto, uma necessidade, uma vontade, uma criatividade, uma inovação. Validar que aquilo realmente você entendeu que... Nossa, interessante isso, né? Você deve estar muito eufórico por isso, né? O que você está sentindo com essa ideia? Sei lá, você vai trazendo ele ali para entender e redireciona, né? Mas aqui não é uma opção. Aonde a gente pode fazer isso? Como que a gente pode gastar essa energia? Vamos pensar nisso aqui? Então vamos pensar um pouco nisso. Regras são legais de serem colocadas, por exemplo, regras de se comportar em restaurante. Para crianças mais velhas, de 3, 4 anos, você já pode trazer essas regras antes. Para criança mais novinha, você pode trazer chegando no restaurante ou quando ela faz o comportamento, né? Porque novinha não guarda essa... Não tem noção de tempo. Quando que ela falou dessa regra? Nossa, sabe? Não tem noção de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então é difícil trabalhar com planejamento com crianças muito novas. Mas 3, 4 anos, acima de 4 anos é o ideal, né? A gente já pode trazer. Deixa eu perguntar ali que ela falou na pergunta dela. Quando incluir uma criança na criação da regra ou combinado e aproveitando, com qual idade é possível fazer a reunião de família que você comentou em outra live? Então, as reuniões de família são mais eficazes e melhores a partir dos 4 anos da criança, tá? Porque ela já tem essa noção de planejamento. Então, isso é legal a gente conseguir trazer. Convidar a criança para pensar no cardápio da casa, da janta, por exemplo. Aqui em casa o Joaquim interfere no cardápio da janta, ele ajuda a pensar no cardápio das jantas. Do almoço a gente faz o cardápio ideal para eles e na janta ele fez um cardápio lá. A Martina participa das reuniões, mas a Martina fica desenhando. Ela participa do momento de admiração, que é muito legal. A gente pode fazer uma live só sobre reunião de família, que para mim é uma das ferramentas mais maravilhosas que existem na educação de criança, porque a gente ensina tanta habilidade de vida numa reunião de família, de empatia, de contexto, de buscar solução, de inovação, de avaliação. A gente faz reunião toda semana. Na semana seguinte a gente avalia se a ideia deu certo, se não deu certo, por que deu certo, por que não deu. A gente inclui, a gente pensa, tem essa ideia, mas já pensou que o papai tem isso? Então a gente vai ensinando, nossa, de ouvir, de falar, de colocar a sua opinião perante os adultos. Eu acho a reunião de família incrível. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Então, a partir dos 4, tá? A reunião de família. E é a mesma coisa na criação da regra. A partir do momento em que ela pode fazer reunião de família, ela pode participar das regras. E combinado sempre. Só que você vai conduzindo, né? Então, por exemplo, a Mar queria hoje escovar o dente antes da janta, porque ela escova o dente com aquela pastazinha docinha, né? Quero escovar o dente. Mar, que horas a gente escova o dente? Depois de comer. Tá, e você já comeu? Não. Então, mas eu quero escovar o dente. Mar, presta atenção. A gente só pode escovar o dente depois de comer. Que horas então você vai escovar o dente? Não, mas eu quero escovar o dente agora. Mar, você quer ficar com a pasta e a escova na mão? Enquanto a gente janta, você vai querer ficar... Sabe? Então, assim, a gente vai trazendo... quero, então pode ser? Então tá combinado? Você fica com a pasta e a escova na mão. Quando jantar, você coloca... Por que você quer escova? Você quer colocar a pasta, a quantidade que você quer? Mas não pode ser muito, a mãe te ajuda. Podemos combinar assim? Aí ela vai trazendo o que ela quer, eu vou ouvindo e vou tentando trazer, porque ela é muito pequenininha, né? O que ela quer realmente não pode, ela não pode chupar a pasta. Então, a gente vai tentando chegar no meio tempo ouvindo ela. O que você quer, Mar? Por que você... Porque é docinha, você gosta de chupar isso, né? É muito docinha, realmente. Ela tem gosto de bala. Eu realmente acho gostoso, mas ela pode fazer dói na barriga. Então, você quer colocar sozinha? Tá bom, então depois do jantar, que é a hora que a gente pode escovar o dente, você coloca sozinha, mas a mamãe te ajuda para ver a quantidade que não vai fazer dói na barriga. Pode ser assim? Combinado? Então, assim, não é uma questão de negociação, é uma questão de que você está ouvindo a criança. Você não está cedendo porque não pode, né? E aí, você entende até quando é saudável para você também, tá? Então, com qualquer idade, você pode incluí-los no combinado. Mas tem coisas que não são combinadas. Tem coisas que não tem combinado. Né? Por exemplo, entrou no banho, existe uma regra que depois da escolinha chega e vai direto pro banho, quando o Joaquim estudava de tarde. Aí ele chega um dia, não, mas filho, é a nossa regra. Né? É a nossa regra.
Depois do banho, a gente pode conversar sobre tudo que você quer fazer aqui. E às vezes ele fala, não, mamãe, mas eu quero, tá, o que você quer? Aí eu escuto ele, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Isso e aquilo pode ser feito depois do banho. Então, não tem por que a gente descumprir a regra. Continua a regra sendo cumprida, né? Então, tem coisas, não, mas é que eu quero fazer isso aqui antes que o tio Dani entre na casa dele, eu preciso entregar pra ele. Ok, isso não pode ser feito depois do banho. Então, coisas que é importante a gente ouvi-los para saber que a regra precisa ser cumprida mesmo assim ou não. Ou pode ter uma exceção ali para algo pontual e assim por diante, né? Você já fala assim com a Martina? Eu acho que o Bruno não entende se eu falar assim, 2 anos e 5 meses. Eu vou dizer, Ana, que assim, tem muita coisa que a gente fala com a Martina que é mais para nós do que para ela, né? Realmente muita coisa eles não entendem, mas eles vão aprendendo que a gente conversa, tá? Então, eles vão aprendendo que a gente tem empatia, que a gente conversa, mas não precisa falar demais. Quanto menos a gente fala com as crianças, melhor, porque eles aprendem pelo nosso exemplo, eles não aprendem pelo nosso blá blá blá. Então, qual a chance dele serem um adulto que não toma banho? Nenhuma, gente. Tomar banho é chato mesmo para criança. E para adulto também. Quando a gente pode pular o banho, a gente pula, né? Olha eu falando que eu sou porca. Tá. O que interessa é assim, o que a gente realmente está ensinando ali? A gente está ensinando que é importante ouvir o outro. A gente está ensinando a ter empatia, a gente está ensinando a deixar o outro falar. Então, o que a gente realmente está ensinando? É isso que a gente precisa focar. A gente não precisa ter um dia a dia fácil. Criança que obedece e faz tudo o que você quer, tem um dia a dia maravilhoso para os pais, mas não está aprendendo nada de habilidade. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não cria filhos para ter nossos dias fáceis. A gente cria filhos para ensinar habilidades para eles, para serem seres humanos maravilhosos. Né? E que habilidades que eu estou deixando de ensinar quando eu tenho crianças que me obedecem o tempo todo. Tá? Então, isso que a gente precisa entender. Então, falar menos mesmo, e direcionando, e conduzindo, e assim por diante. Adoraria aprender sobre reunião de família. A Leila tá aí, a Vanessa também sobre live sobre reunião de família. Legal. Vamos fazer uma live sobre reunião de família. Aconteceu parecido hoje. O Bruno queria comer uva passa antes do jantar. Só sossegou quando ele deixou eu ficar com o pote junto. Dava uma colherada no jantar e comia uma uva. Fiquei na dúvida se insistia ou não. Ana, aí depende do que pra você é valor. Pra mim, eu acho uva passa super nutritivo. Pra mim, eu misturaria já na comida. Muitas vezes a Martina quer comer uva passa antes. Ele adora uva passa também. E ela quer comer uva passa antes do almoço. A gente fala, Mar, comer uva passa antes do almoço não é uma opção. Mas dá pra você colocar uva passa junto com arroz e feijão. Que tal? E ela, legal. Ela fala, legal. Então tá, então a gente ouviu a necessidade dela, a vontade dela, não é uma necessidade, uma vontade de comer uva passa, e talvez tenha uma necessidade nutricional ali, a gente não sabe. E aí a gente colocou que não é uma opção comer uva passa antes do almoço, mas ela pode colocar um pouco no arroz e feijão. E aí a gente coloca uma quantidade que a gente acredita que não vai ser ruim. Então depende também do que pra você, na sua família, é mais adequado ou não. Tem muita gente que fala, por exemplo, da sobremesa. Aqui em casa não tem sobremesa todo dia, então a gente não corre o risco de trocar o almoço pela sobremesa, o que a gente acha bem negativo, né? Se você não comer tudo, você não come sobremesa. Isso a gente acha bem negativo, que é aquela ideia da recompensa, de você comer só por causa da sobremesa. Às vezes você nem precisa daquela comida, o seu corpo não aprende a ouvir sua necessidade interna e assim vai. Então aqui a gente não tem sobremesa todos os dias. Mas quando a gente tem, a gente fala, olha, gente, depois que almoçou, né? Hoje tem sobremesa. Que legal e tal. Então assim, aqui a gente não tem a regra que sobremesa é só no final de semana. Mas a gente também não tem sobremesa todo dia. E pra nós isso é leve, isso é tranquilo. E as crianças também, às vezes eles perguntam, hoje tem sobremesa? Não, hoje não tem. Então tá bom. Ou então, hoje tem fruta, vocês querem fruta de sobremesa? E às vezes eles também não querem. E tá tudo bem também. Então depende, o que eu quis dizer com isso? Que não tem certo e errado. Tem que ter sobremesa todo dia? Não tem que ter sobremesa todo dia? Tem que ser só final de semana? É de cada família. O que é pra você, pra sua família, flui como certo ou como errado, que faz você ficar bem e assim por diante. Né? Que mais, gente? Mais alguma pergunta? A Elô tinha perguntado sobre quando a criança não sente arrependimento, né? Ou remorso, alguma coisa assim. A criança muitas vezes não vai demonstrar que está arrependida. E não quer dizer que ela não esteja, tá? Então, não se preocupe com o momento em si. Essa habilidade você está ensinando para a vida, tá? Então, se toda vez que ela bater, que ele machucar, você disser para ele, olha, a gente não bate, a gente não machuca as pessoas, existe um limite nesse corpinho que é dele, a gente não pode ultrapassar. Então, o que você pode fazer para cuidar dele? Eu não quero, não sei o que, não sei o que. A gente precisa cuidar. Mas não, e sai de cena. Ok, espera ele se acalmar. Depois que ele se acalmou, você vai lá e conversa de novo.
Ó, lembra que a gente não bate, existe um limite, etc e tal. O seu irmão ficou triste, sua irmã ficou triste, ela ficou com dor, né? O que a gente pode fazer agora? Se ele ficou triste naquela hora, que tal a gente fazer alguma coisa agora para ele ficar feliz? A gente precisa entender que a gente não pode deixar as pessoas tristes, né? Então, num outro momento é que a gente tende a querer resolver tudo na hora, e na hora a criança já bateu, já tá com raiva, já tá alguma coisa dentro dela, um irmãozinho, um medo de que aquele pai, aquela mãe é um inconsciente, né? Então, quanto mais a gente não trouxer esse peso daquilo, não fazer se sentir culpado, não fazer se sentir mal. Eu tô falando isso pra mim também, pra eu ouvir, porque eu tenho dentro de mim uma coisa muito forte com agressão. Agressão é algo que pra mim não mexe muito comigo, é onde mexe comigo, né? E o nosso maior desafio com os nossos filhos tem a ver com a gente, não é dos nossos filhos, tá? A gente consegue ensinar os nossos filhos sem precisar sofrer, sem precisar, mas é que a gente não consegue. A gente quer trazer o sofrimento para eles, a gente quer que eles sintam aquilo que a gente está sentindo. Isso tem a ver com a gente. Educar crianças tem muito mais a ver com autoconhecimento, nossas dificuldades, né? Com relação ao sono. Ai, meu Deus, sono eu não sou uma pessoa muito... Não tenho muitos exemplos que as pessoas gostam, não. A criança de 2 anos que não quer dormir à tarde. A fala não é uma opção, não parece fazer muito sentido para ele. Até que ponto insistir? Até enquanto for saudável para vocês. A Martina é uma que precisaria dormir de tarde, a gente não insiste mais, porque não estava mais ficando saudável para nós, estava sendo mais problemático para nós fazer ela dormir de tarde do que aguentar ela cansada no fim do dia. Então eu entendo que tudo tem a ver com a sua família e com o que é mais saudável para vocês, tá? Tava virando um drama de tarde. E aí de noite também virava um drama, porque ela ia dormir muito tarde. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem uma criança numa transição do sono, que ainda fica muito cansada à tarde, mas que depois que passa esse pico de cansaço, ela fica bem. Aí depois chega de novo um pico de muito cansaço no fim do dia, 6h30, ali, 7 horas, ela tá muito cansada. Então a gente adiantou a janta, o horário de dormir, e aí para atender essa necessidade agora. Mas a gente entendeu que era da nossa família, que já estava ficando ruim. Porque você não tem como obrigar uma criança a dormir. Não tem como obrigar. Então a gente falava para ela, Mar, não é uma opção não dormir, vamos pro quarto. E às vezes a gente ficava lá muito tempo, a gente se estressava, a gente cansava, a gente começava a ser um adulto que a gente não queria ser, a gente não queria ser esse exemplo de adulto para ela. Então a gente resolveu mudar e deixar ela trazer um pouco mais para cedo o dormida da noite, porque era o nosso limite como família, tá? Então é isso aí. Eu fico louca também, ó, com agressão, né, Lô? Pra mim é uma coisa que pega muito também. E aí, graças a Deus, aqui tem eu e o Dinho que a gente se equilibra, assim. Muitas vezes eu saio de cena e falo, Dinho, assume que pra mim pegou em mim. Quando pega em mim, né, e pega muito em mim a agressão. Mas ela não é agressiva, o jeito que ela consegue reagir àquilo que ela tá sentindo, de medo, é um medo inconsciente. Né? Imagina, gente, ela perdeu um lugar de exclusividade total, ela era bebê da família, né? Chegou a Aurora. E aí, o que isso traz? Muita insegurança. E aí, muitas crianças reagem de jeitos diferentes, né? Às vezes com melancolia, às vezes com crença sobre si, às vezes se afastando dos pais, às vezes lutando por aquele lugar, às vezes, meu Deus, essa criança é muito fofa, o que eu faço? Rebate do nada, né? E isso tudo é inconsciente. Então, trazer tá tudo bem, a mamãe tá aqui para te ajudar a lidar com isso. Bate no João Bobo, né? Na Aurora, no Joaquim, de jeito nenhum. É uma regra que em casa não pode, tá? Bate aqui no João Bobo, então ficar mais por perto, segurar, acalmar. E outra coisa, gente, focar no que tem de positivo. Não ficar falando, olha como ela é carinhosa, olha, ela não bate. Quanto mais foco, quanto mais luz a gente coloca naquele comportamento, é o que mais vai crescer, tá, gente? Então foque em outras coisas. E não é ficar elogiando, é colocar luz no seu desenvolvimento, nas suas capacidades, né? Isso é muito legal. Aflora muitas reações, porque são reações inconscientes, medos inconscientes, né? Muitos medos inconscientes. E é legal a gente trazer, às vezes, em frases e coisas que em outros momentos, né? Histórias, amanhã a gente vai falar de contação de histórias. Histórias que podem trazer esse acalento, mas trazer em frases de outros momentos. Então, Mar, você é a filha número 2 e você sempre vai ter um lugar especial aqui no coração da mamãe. Como filha número 2, ninguém nunca vai tomar esse seu lugar. Esse lugar é só seu. O Joaquim é o filho número 1, você é a filha número 2 e a Aurora é a filha número 3. Ela nunca vai ser número 2. Ela sempre vai ser número 3, você sempre vai ser número 2, o Joaquim sempre vai ser número 1. E o lugar da filha número 2 é muito especial, assim como o lugar do filho número 1 também, e o número 3 também, cada um com a sua especialidade. Não precisa falar tudo isso, que é blá, 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 blá. Mas né, eu falei algumas frases. E aí
de vez em quando a gente trazer esse lugar, né? A gente trazer esse espaço de conexão só com ele, um momento só com ele. Sabia que quando a mamãe teve um irmãozinho, caso você tenha irmão, a mamãe ficou com muito medo do que ia mudar, porque a mudança traz medo. Pronto. Tá tudo bem sentir medo, a gente sente medo. Pronto. Né? Em algum outro lugar, a mamãe tem um espaço aqui no coração que é só seu. Pronto. A mamãe, a gente conta histórias de que a gente tem tanto amor, tanto amor, tanto amor, que a gente pede pro Papai do Céu um anjinho, mais um anjinho pra gente colocar esse amor que não tá mais cabendo só em nós três aqui, quando era eu, o Joaquim e o Dinho. E aí veio a Martina, a gente pediu mais um anjinho pra dividir, pra gente poder colocar esse amor, porque tava transbordando de amor. E aí a gente vai conseguindo, né? Às vezes eu dou uma disfarçada para conseguir algo dele, exemplo, vou contando historinha, levando para o banho sem ele perceber. Quando ele vê, já acabou o banho. Isso é ruim? Não. Isso não é ruim porque o banho não é algo, gente, que a gente precisa que a criança faça conscientemente todos os dias, porque é muito importante ficar limpo, porque, nossa, a higiene, ele vai aprender fazendo a higiene. Com exemplo, né? Ele vê os pais tomando banho todo dia, ele vê os pais escovando o dente todo dia, ele vê os pais passando fio dental todo dia, ele vê os pais indo no banheiro todo dia, ele vê os pais lavando roupa todo dia, ele toma banho todo dia, ele não lava roupa todo dia, ele toma banho todo dia, ele ajuda a mãe a lavar roupa, ele escova o dente. Vamos fazer do jeito mais gostoso possível. Arrumar a casa, que delícia, guardar brinquedo. Ele não precisa aprender que guardar brinquedo porque é uma regra, porque ele precisa cuidar. Porque é gostoso, vamos guardar junto. Aqui a gente faz grito de guerra, a gente guarda. Putz, quebrou. Por que quebrou? Quebrou porque estava jogado. Entendi. Sabe? Vamos deixar mais leve. Gente, eu tô falando isso pra mim também, tá? Eu falo. Assim, a primeira pessoa que fala é que mais precisa ouvir. Eu falo, mas quando me vejo eu já tô automaticamente fazendo algo lá atrás de regra, de imposição e tal. Mas vamos trazer mais leve, né? Tá ótimo. Se quando uma criança pega o brinquedo da outra, isso seria ultrapassar o limite do espaço do outro? Sim, seria, Bárbara. Seria sim. Mas a gente precisa entender também que a criança é egocêntrica. Ela não entende que existe o outro ainda, dependendo da idade, tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, eu queria que a criança empresta, a criança não vai emprestar. Eu falei até as 11, né? Faltam 5 minutos. A criança não vai emprestar até uma certa idade dela, até os 4, 5 anos. Ela não vai aprender a emprestar. Ela vai aprender a emprestar quando ela perceber que existe o outro, que é legal brincar junto, etc. Então a gente obrigar a criança a emprestar é até uma maldade, tá? Então o ideal é a gente ter 2 brinquedos parecidos, ou dizer, olha, esse aqui é esse, esse aqui tá na mão dele. Lembra, a gente tem um limite, a gente não pega da mão dele, mas pega esse aqui, né? Ou então, o que acontece muito aqui em casa, a Martina tem um brinquedinho, a Maria Helena vem aqui, minha sobrinha, e pega dela, e a gente fala, ou, ao contrário, a Martina vai lá na casa dela e pega dela. E ela fala, não é meu, é da Maria Helena, ela tem razão, Mária, é da Maria Helena, ela não quer te emprestar, você tem que respeitar. É da Maria Helena, ela não quer emprestar, simples assim. Tudo bem, vai chorar, vai ficar frustrado, tem esse outro brinquedo aqui, disfarça, porque são muito novas ainda. Né? Então a gente redireciona e assim por diante. Vai pegar da mão do outro porque ele é egocêntrico, ele não sabe que existe o outro. Por mais que ele veja o outro, ele não consegue entender que existe algo além da vontade dele, do desejo dele. Então a gente redireciona, coloca. Fazer devolver, quando é muito pequenininho ainda, também é meio maldade. Devolve. Meu Deus, como assim devolve? Isso aqui tá me satisfazendo demais. Isso aqui, Mar, esse aqui não pode, mas esse aqui pode. Pega esse aqui, vai, tira da mão dela, vai dando pro outro. Não é tomar da mão dela. É substituir, colocar com jeito, porque naquela idade ela ainda não consegue entender que tem que dividir, que tem que dar para o outro e que assim por diante, né? Quando é mais velho, a gente pode convidá-lo a pensar sobre isso em outros momentos. Não no momento da guerra, né, Karina? Que a gente conversou sobre isso, a Karina até colocou risada ali. Então, quando é mais velho, 5 anos, 4 anos, a gente pode convidar. Tá acontecendo muito aqui de tomar na mão do outro. O que a gente falou sobre o limite do outro? Se ele tá na mão, a gente tá ultrapassando o limite, não pode. Mas é meu, então você conversa. Né? A gente conversa. O que mais que a gente pode fazer? Quando você tomar da mão dele, a mamãe vai te lembrar. E daí, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer? Pode devolver. Que mais? Pode tentar trocar. Que mais? Né? E se você não quiser devolver? E se você não quiser trocar, o que a gente pode fazer? Você pode me lembrar. Mamãe, você pode tomar da minha mão e devolver para ela. Mamãe não quer tomar da sua mão. O que a gente pode fazer? Porque tomar da mão não é uma opção. Né? Então a gente pode ir convidando a criança a pensar e entender o quanto aquilo realmente é importante. E o quanto eu vou fazer, porque é um impulso. Você não precisa dizer, filho, você vai tomar. Não precisa dizer isso para ele. Mas você entender que ele vai tomar, é impulso ainda. Né? E como que você pode convidá-lo a olhar para aquilo depois. Lembrando, gente, o menos importante é você fazer a criança devolver. O mais importante é que aprendizados você pode ajudar, que habilidade você pode ajudar a desenvolver com aquilo. Porque ela está cedendo ao impulso, que é normal.
mas que habilidades eu posso ajudar ela a desenvolver a partir daquela situação. Então, olhar as coisas como oportunidade de desenvolvimento de habilidades é maravilhoso. Não é fácil, porque a gente está olhando nosso filho ter aquele comportamento e fala, meu Deus, meu filho está tomando na mão do outro. Meu Deus, ela bateu. Nossa, chega pra gente com um negócio que bate muito nas nossas crenças, muito nos nossos limites, muito no que não pode. E é difícil sair desse lugar aí como uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de habilidades, né? Tá bom, gente, vamos lá? São 3 minutos para as 11, nossa meta aí de chegar até as 11 com perguntas e respostas. Então é isso, pessoal. Lembrando que amanhã eu vou dar uma entrevista no 95 FM com a Cláudia. E Cláudia Queiroz, acho que é o nome dela. Putz, olha que feio, né? Nem lembrei do sobrenome dela, não gravei. Mas acho que é Cláudia Queiroz. 95 FM às 9h20 da manhã, tá? Lembrar que a gente vai ter amanhã uma live sobre contação de histórias. Não percam, às 9h30. Participem. A Maria Fernanda sabe muito de história, sobre os contos, sobre essa questão da Disney. A gente vai conversar um pouquinho sobre deixar tudo muito lindo, muito maravilhoso, muito tudo dar certo. Os porquinhos nunca são comidos pelo lobo. Será que é bom que os porquinhos não sejam comidos pelo lobo? Né? E assim por diante. Então tem muita coisa muito legal que a gente vai acessar nessa live de amanhã. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês começarem a colocar perguntas sobre histórias e amanhã a gente também vai responder, tá bom? Então um beijo, muito obrigada. Lembrem que o Círculo de Mães também está com 3 vagas. Mulheres, se deem de presente esse momento de parar. Conversem com os papais para ficarem com os bebês, com os filhos, com as crianças. 2h30, vai ser maravilhoso para eles também. Se permitam olhar para vocês. 4 sábados, das 9 às 11h30 da manhã. 3 vagas, amanhã é o último dia para se inscrever, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo, obrigada pela audiência, obrigada pela participação, pelas perguntas e fico à disposição. E logo, logo vai sair a Jornada da Parentalidade comigo e com o Dinho juntos, falando com casais e aguarda live sobre reunião de família. Beleza, Luísa, vamos fazer. Beijo, gente. Fiquem bem e contem comigo aí o que precisar.